Eu adorava as TVs de plasma, e se você tem idade suficiente para lembrar, sabe que aquelas coisas eram sensacionais. Tinham níveis de preto que o LCD simplesmente não conseguia alcançar. O movimento era tão suave que parecia olhar por uma janela. Entusiastas de TV como eu garantiam isso porque era comprovadamente melhor. Mas essa tecnologia sumiu porque não conseguia competir no preço. Algo bom pelo preço certo sempre vence algo melhor pelo preço errado. Essa regra foi impossível para o plasma sobreviver. Digo isso pensando nas TVs de plasma e seu destino. Eu penso muito nisso sempre que estou testando TVs. Qual tecnologia realmente vai vencer a longo prazo? Não necessariamente qual vai ser melhor na ficha técnica. Ao testar a enorme TV Hisense UX RGB Mini LED de 116 polegadas, não paro de pensar em plasma. Só tente entender o que quero dizer. Não estou dizendo que essa TV terá o mesmo fim do plasma, mas ela me dá a mesma sensação que tive quando o plasma surgiu. Acho que outra tecnologia de TV popular tem motivo para se preocupar agora. Mas antes de eu contar tudo sobre essa TV gigantesca, deixa eu parar um pouco e agradecer por assistir esses vídeos e apoiar meu sonho de fazer isso para viver. Então, como um pequeno gesto de agradecimento, eu gostaria de te dar a chance de ganhar $200. Tudo o que você precisa fazer é deixar um comentário dizendo qual seria a primeira coisa que você assistiria nesse gigantesco aparelho da Hisense. Dê um like no vídeo se você quiser. Isso faz muita diferença para o vídeo. E também no meu coração. Certifique-se de deixar uma forma de eu entrar em contato com você na sua conta do YouTube. Se você ganhar, eu vou deixar isso rolando por 10 dias, aberto para o mundo todo. Vi esse aparelho pela primeira vez na CS. Em meio a vários fabricantes de TVs tentando chamar a atenção, o stand da Hisense foi um dos poucos que realmente me fez parar. Já vi muitas TVs grandes nesses eventos, e essa era muito maior do que eu esperava, de um jeito que é meio difícil de explicar até você realmente ficar na frente dela. Esse aparelho parecia bom demais para o tamanho dele, até suspeito. Mas você sabe como é a CS, sempre surpreende. Iluminação controlada, conteúdo selecionado e tudo otimizado para impressionar. Já fui enganado antes. Vi TVs na CES que pareciam incríveis, mas em casa não eram tão boas. Então eu quis esperar até conseguir trazer esse aparelho para o estúdio, testar eu mesmo e conviver com ele antes de formar qualquer opinião final na minha cabeça. Beleza, as OLEDs dominaram por uma década, com pretos perfeitos, contraste infinito e pixels que desligam totalmente, por isso conseguem pretos perfeitos. Se me perguntassem qual a melhor TV, eu diria: escolha uma OLED dentro do seu orçamento. E para assistir filmes em um ambiente escuro, essa ainda vai ser minha recomendação. Agora, não estou aqui para dizer que, OLED de repente ficou pior, obviamente é incrível, mas a OLED vem esbarrando nos mesmos limites há anos. Elas têm limites de brilho intransponíveis e um escurecimento automático irritante que prejudica os destaques. Se uma cena estiver muito brilhante ou intensa, o burn-in ainda pode ocorrer, embora seja muito raro. Alguns painéis ainda sofrem com franja de cor, prejudicando a clareza dos textos. Além disso, os preços dos OLEDs em tamanhos grandes podem ser extremamente altos. Uma TV OLED topo de linha de 97 polegadas pode chegar a $5.000. E todos esses tipos de problemas inerentes que o OLED enfrenta, esse é basicamente o motivo pelo qual o Mini LED RGB foi criado em primeiro lugar. Voltando ao que disse, o plasma morreu porque não escalava nem era barato. O Mini LED RGB não terá esse problema. A Hisense está usando LEDs vermelhos, verdes e azuis como a própria luz de fundo, dezenas de milhares deles, gerando cor na fonte em vez de filtrar a luz branca por várias camadas. O processador RGB High View IA Engine da Hisense controla cada cor separadamente, garantindo escurecimento preciso e alta precisão de cores em um painel grande. Agora, se você é um nerd de TV como eu e gosta de todas essas coisas dos bastidores, de como esses painéis são feitos, Linus, do Linus Tech Tips, fez um tour pela fábrica deles justamente para ver como tudo era feito, ver os bastidores. Vou deixar o link do vídeo abaixo caso queira ver o mergulho mais profundo. O processo de fabricação usará a infraestrutura de LED já existente. Eles não estão reinventando o sistema de fábrica, mas evoluindo a partir do que já existe. E isso significa que essa tecnologia tem um caminho muito claro para ficar mais barata, muito mais rápido do que algo como OLED. E nós já vimos isso antes.
O QLED, antes tecnologia premium, agora está em TVs de entrada. Os preços do mini LED caíram muito após um ano do lançamento. E então vimos o 8K passar de absurdamente caro para um pouco menos caro. Mas essa tendência de queda de preços também vai acontecer com o mini LED RGB. Há também a questão da durabilidade dessas tecnologias. O OLED usa materiais orgânicos que se degradam com o tempo. Os pixels azuis se desgastam mais rápido que os vermelhos e verdes. Por isso, existe o burn-in, e os fabricantes precisaram criar soluções para esse problema. O mini LED RGB não tem compostos orgânicos, portanto não sofre degradação como outros tipos. Para quem mantém a TV por muito tempo ou se preocupa com a durabilidade do painel, esses fatores são importantes. Enquanto isso, fabricar OLED só fica mais complicado. Você tem mais camadas para brilho, tem as pilhas em tandem, agora tem mais filtros, todo esse tipo de coisa. Agora, os preços dos OLEDs, para dar o devido crédito, estão caindo. Como este aqui que temos no escritório, ele tem alguns anos, tem 97 polegadas. E começou custando $100 mil quando foi lançado, agora está por volta de $15 mil. Então os preços estão caindo, mas assim, muito devagar. Mas o mini LED RGB simplesmente tem um futuro mais promissor do que o OLED, pelo menos do lado da fabricação. Mas a grande questão em relação a tudo isso existe algo mais no mini LED RGB além de um nível insano de brilho? O mini LED RGB realmente pode competir com o OLED em qualidade de imagem? Então primeiro vamos falar sobre brilho, porque essa TV gigante atrás de mim da Hisense está dizendo que pode chegar a 8.000 nits. Nos testes do mundo real, eu medi 5.800 nits em uma janela de 10% e 1.200 nits em tela cheia, o que é muito impressionante. Isso faz dessa a TV mais brilhante que já testei na minha carreira. Mas quero que você entenda o quão brilhante ela realmente é. O OLED mais brilhante do ano passado chegou a cerca de 2.300 nits em uma janela de 10%, e cerca de 400 nits de brilho em tela cheia. E, os entusiastas de TV como eu ficaram de queixo caído com esse nível de brilho. Esse Hisense produz bem mais que o dobro desses números. Porém, como percebemos à luz de forma logarítmica, ver o dobro dos números não significa enxergar o dobro da luz. Mas não importa o quão brilhantes essas TVs topo de linha fiquem, você nunca realmente precisa apertar os olhos para olhar para elas. Eu acho que essa é meio que a diferença. Com 116 polegadas, precisei apertar os olhos várias vezes, principalmente ao testar Mad Max nas explosões. Fiz isso algumas vezes durante os testes. E além disso, os OLEDs simplesmente não conseguem manter um brilho alto em toda a tela sem precisarem se auto-escurecer. Já o mini LED RGB, por outro lado, não precisa fazer isso. Essa diferença é real e influencia em coisas como HDR. Mas não foi o brilho que me conquistou, e sim o fato das cores não se distorcerem quando a TV fica muito brilhante. Normalmente, quando várias telas aumentam o brilho nos destaques, a cor acaba se perdendo. A de 116 polegadas mantém essas cores estáveis. Agora, a Hisense está afirmando que cobre 95% do espaço de cor BT 2020. A maioria do conteúdo não é masterizada para aproveitar essa gama ampla de cores. Mas quando você vê algo que usa isso, como filmes da Pixar, por exemplo, Divertidamente ou Divertidamente 2, a diferença nas cores é muito evidente. O processamento de movimento no mini LED RGB me surpreendeu muito e supera o que eu esperava de uma TV, ainda mais desse tamanho. Se você gosta de suavização de movimento, com certeza está melhor aqui do que em um mini LED tradicional. Se você é como eu e não gosta de nenhuma suavização de movimento, então você pode simplesmente desligar essas coisas e ainda assim vai ter um movimento mais limpo do que a maioria dos painéis de LED consegue entregar. A imagem, de modo geral, parece limpa e nítida de um jeito que eu realmente não vejo em muitas outras TVs de LED. E olha, eu não sou nenhum tipo de purista do OLED aqui. Uma das minhas TVs favoritas deste ano, na verdade, é uma TV de LED. Mas eu sinto que essa aqui dá um passo além. Obviamente, ela parecia muito brilhante, mas de alguma forma também parecia muito equilibrada, as cores pareciam muito ricas, mas não exageradamente saturadas. Agora isso foi ótimo, mas vou falar das desvantagens dessa tecnologia. O blooming, por ser LED, ainda existe de certa forma. Nesse caso é muito difícil de encontrar, você precisa procurar bastante. Em uma visualização comum, os níveis de preto vão parecer incríveis. Então, realmente não há nenhum blooming perceptível
nas coisas que eu assisti. De novo, você tem que estar a centímetros da tela, tem que procurar muito mesmo. Ele está lá, mas novamente, a maioria das pessoas realmente não vai perceber. Havia um pouco de clouding em cenas escuras, mas isso pode variar conforme a fonte. O ângulo de visão é muito bom para LED, mas se você se afastar, fica parecido com um painel VA. O contraste vai diminuir um pouco, as cores vão ficar um pouco menos saturadas, mas pelo menos em comparação com outras tecnologias LED, você pode ir muito mais para o lado antes que isso aconteça, especialmente nesse Hisense, porque esse modelo é um modelo premium com um preço extremamente premium. Atualmente, esse modelo custa $5.000, o que pode ser alto demais para a maioria das pessoas. A Hisense informou que lançará uma linha de TVs mini LED RGB mais acessíveis ainda este ano. Esse é o principal objetivo. Esta é a primeira geração com 116 polegadas, porque é aí que esse novo tipo de tecnologia de display está começando agora. É como um carro elétrico. Você começa grande e depois os preços vão caindo aos poucos conforme a tecnologia vai sendo mais adotada. É grande, é caro. Acho que uma coisa é só falar o quanto essa TV é brilhante ou rica. Outra é conviver com uma TV de 116 polegadas no dia a dia. Então, primeiro, jogar nesse negócio é absolutamente insano. E eu digo isso no melhor sentido possível. Um painel de 165 Hz, VRR, com um input lag realmente baixo. As especificações são boas, mas não mostram como é jogar em uma tela de 116 polegadas. Joguei alguns jogos para testar o tempo de resposta, incluindo Expedição 33, um dos meus favoritos da última década. Se você já jogou esse jogo, sabe como é crucial ter bons tempos de resposta no aparelho. Quando você está acostumado a jogar em uma TV de 65 ou 77 polegadas, você acha que sabe como é uma tela grande. Eu te garanto, você não sabe. Isso aqui é completamente diferente. O jogo ocupa toda a sua visão periférica. É o mais próximo que já senti de estar dentro de um jogo sem precisar usar um headset. Filmes geralmente transmitem a mesma sensação. Assistir a um filme bem masterizado aqui, sentado na distância ideal, quase lembra um cinema particular. E esse brilho impactante significa que você não precisa apagar todas as luzes do cômodo só para ter uma boa imagem. Você pode simplesmente sentar e curtir o que está assistindo. Mas nos esportes, tanto o tamanho quanto a tecnologia do painel podem fazer grande diferença. O tamanho e tipo realmente impressionam. É enorme. Parece muito mais próximo, como se estivesse no jogo, do que qualquer outra TV que já tive no estúdio. Mas eu acho que a maior diferença vai vir das capacidades do BT 2020. Agora, nem todo esporte está sendo transmitido em HDR ou usando o espaço de cor BT 2020, mas alguns já estão hoje em dia. NASCAR e futebol vão ser os dois principais onde você vai ver isso agora, mas mais esportes vão chegar. Mas atualmente, se você é um grande fã de FIFA ou de Copa do Mundo, os benefícios de ter uma TV que pode exibir BT 2020 são reais neste momento. Ok, então depois de tudo isso, onde é que a gente fica no grande cenário da tecnologia de TVs? O LED ainda vai ser para ambientes escuros. Os níveis de preto são os melhores possíveis, com contraste infinito e ótima clareza de movimento, ideais para ver filmes à noite com as luzes apagadas. Esse é o principal uso, então ainda acho que o LED é uma boa escolha. Mas salas bem iluminadas são outra história. Assim como querer um HDR que não escurece sozinho no momento em que uma cena fica realmente intensa, assim como querer um tamanho de tela que o OLED não consegue te oferecer de forma acessível. E se burn-in ou a durabilidade do painel já passou pela sua cabeça, o Mini LED RGB vai eliminar essas preocupações completamente. Mas a questão sobre o Mini LED RGB é que ele não é só brilhante, não é só vibrante, é que ele é escalável. Ele é construído sobre uma infraestrutura que já existe, e nessa primeira geração já me deixou mais otimista para o futuro dele. E eu acho que, além disso, a Hisense me deixou muito confiante de que a versão deles do Mini LED RGB realmente vale o hype. Mas eu acho que, se alguma tecnologia de TV vai mudar a percepção do público em geral sobre do que a Hisense é capaz, vai ser o Mini LED RGB. Mas eu entrei nisso já esperando não me impressionar com essa tecnologia. Grandes promessas como essas quase nunca correspondem às expectativas nesse setor. Saio daqui impressionado, otimista e revendo o que pensava sobre essa tecnologia. Isso não acontece com frequência. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.